Jeremias capítulo 33, versículo de número 1, 2 e o 3. Por favor. Jeremias capítulo 33, a partir do verso 1 diz: E veio a palavra do Senhor a Jeremias, segunda vez estando ele ainda encarcerado, no pátio da guarda, dizendo: Assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto, para o estabelecer, o Senhor é o seu nome. Clama-me, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Toma seu assento com sua gentileza. Ao contexto que juntos fizemos leitura, é válido aqui ressaltar que não é um contexto que foge do conhecimento daqueles que têm apreciação pelas Escrituras Sagradas. É fato que não foge do nosso conhecimento, nem tampouco daqueles que de algum modo foram para a presença do Senhor, que é possivelmente não ler a Bíblia por completa. Mas esta palavra é um jargão que muito se utiliza por força de expressão, de efeito, por conta do seu conteúdo tão contemporâneo para se aplicar independente de quais sejam as questões vividas. É interessante que aqui dentro desse contexto a gente temos diante desta leitura uma geografia, uma situação, uma condição e uma voz de Deus sobre tudo isto que nós estamos fazendo menção. A primeira questão aqui, geograficamente, é onde Jeremias está. O texto que por si só lemos, muito se fala, e as suas expressões, ela é muito taxativas e diz que Jeremias, ele está encarcerado no pátio da guarda. Jeremias está preso por conta da sua renúncia ao mundo corruptível, diante de um ministério tão fortíssimo, experiências tão fantásticas que tem com o Senhor, trouxe a ele consequências amargas, porque todos aqueles que exercem o ministério profético, ele sempre passará por momentos de dificuldades, independente de quem quer que seja. Quem se coloca na posição, quem se abstém das obras da carne, aquele que dedica-se a sua vida inteiramente para o Senhor Todo-Poderoso, olha o contexto que estamos vivenciando, o contexto de apostasia, e dentro de um contexto de apostasia onde pessoas se apostataram da fé, desviaram-se dos preceitos, dos caminhos, dos ordenamentos de Deus para as suas vidas. Aqui dentro desse contexto, estamos diante de um relato tão extraordinário. Jeremias se encontra em um período de cativeiro, em um momento de cativeiro, onde existe por si só, no seu âmbito social, uma das maiores potências ressaltadas, relembradas e bem faladas acerca da Bíblia Sagrada, por conta da sua estrutura,
No obstante, eu me refiro-se aos caldeus que tem aquele que nós já ouvimos falar, conhecemos por si só pelas escrituras, e quem não conhece é fácil de se entender: Nabucodonosor. Existe um império, uma força, uma potência tão extraordinária que fez com que milhares e milhares de pessoas viessem a tornar-se cativos diante de um poderio, diante de tamanha força, diante de tamanha glória de um império babilônico. No obstante, tudo isso que Israel vivencia, o período babilônico, o período opressor, é diante uma sentença. Observamos que um dos atributos que compete ao caráter de Deus é a sua justiça. Deus não tem culpado por inocente e nem inocente por culpado. Deus, ele é justo. Nós, muitas vezes, por força de uma ansiedade, porque nós somos limitados, queremos que Deus faz justiça ao nosso tempo. Queremos que Deus faz justiça segundo a nossa linha de raciocínio, nosso pensamento. Para alguns dos que estão aqui, ou até mesmo para nós que estamos nesta santíssima tribuna, alguns de nós, em algum momento, queríamos que diante de uma injustiça cometida ao nosso respeito, queríamos que de imediatamente Deus respondesse com fogo, Deus respondesse de uma forma que trouxesse justiça diante da impunidade que nós estaríamos sofrendo ou estivéssemos sofrendo. No obstante, esse é um dos atributos que compete ao caráter de Deus, justiça. O povo andou por preceitos, colocando dentro de suas casas deuses pagãos, se misturando com aqueles de outras etnias que não se submetiam à ordem divina e nem tampouco a princípios ordenados por Deus. Se eu tenho a palavra em minhas mãos, se eu aprendo das santíssimas sagradas escrituras, se eu folho as páginas seletivas do memorial eterno que nos conduz à salvação, por que procurar desapontar o Senhor que fez os céus e a terra? Mas o coração do homem é enganoso. Só saberemos que há engano em nossos corações diante de quedas, diante de fracassos, diante de perdas, diante de grandes ruínas, diante de grandes embaraços. Saberemos que a pior escolha que nós fizemos da nossa vida foi traçar um caminho que Deus não estava naquele caminho. Isto revela o quanto o coração é enganoso. Seguir o desejo da carne, seguir o anseio de suas impulsões, pode lhes provocar a uma perda extraordinária. No obstante, alguns, por seguir o desejo do seu coração, consequentemente tem perda na sua família, o casamento é destruído, a sua família é rompida de imediato pelas forças do inimigo. O inimigo diante de embaraços, o desejo do coração é enganoso, o coração leva ao fracasso. Do Senhor procede todas as respostas. Mas quando nós somos orientados pela nossa razão, quando nós somos orientados pelas nossas vaidades, quando nós somos orientados, submetidos ao desejo, às vontades que nos conduz com aquilo que os nossos olhos estão enxergando, nossa retina começa a passar uma falsa ilusão. No obstante, enganado por aquilo que está diante dos nossos olhos, faz com que nós agimos por impulso, e diante de uma realidade que nós vivemos, agir por impulso também leva à queda. Agir por impulso também leva à sarjeta. Agir por impulso também causa destruição dentro do lar. Agir por impulso também causa destruição, ruptura na família. Deus sabe de todas as coisas. Ele é Senhor sobre este povo. Deus, Ele é tão justo. Ele permite que muitas vezes você seja a pessoa que você é.
agindo como você bem realmente quer, exercendo o seu direito de ir, exercendo o seu direito de vir. Fique à vontade. Mas uma coisa é certa, que uma hora, tudo aquilo que nós almejamos em nossas impulsões, em nossas vontades, em nossos desejos, em nossos anseios, trará sobre nós um resultado, trará sobre nós uma sequela, trará sobre nós um resultado. E diante deste resultado, Deus não poupará culpado por inocente, nem inocente por culpado. A justiça de Deus será aplicada. Deus aplica a sua justiça sobre o teu povo. O que acontecerá sobre o teu povo é vontade permissiva da parte de Deus. Lembre-se que o inimigo não tem o poder de atacar você se não houver uma vontade permissiva de Deus. E não há prova que nós passamos sem as quais nós não podemos suportar. Então, o que você está passando, por mais que seja difícil, você sim consegue suportar. Talvez você esteja enfrentando uma injustiça, mas Deus está tomando a minha vida para falar com você de imediato. Só quem sabe o que você está passando é você e Deus, Deus e você. E quem sabe um espaço de 30 segundos, uma palavra direcionada por minha vida, deste altar para a tua vida, você entenda o quanto Deus está te confortando, você entenda o quanto Deus está te alegrando, dizendo: você consegue passar por esse processo, você consegue vencer essa dificuldade, você consegue submeter, aleluia, a força de Deus sobre a tua vida e triunfar, vencer essa tempestade que hoje você está vivendo. Deus está na direção desta causa. Esta causa não é perdida. Eu abro um parêntese aqui e parafraseio algo da parte de Deus para a vida de alguém aqui que esteja enfrentando uma certa dificuldade, um certo colapso espiritual e muitas vezes familiar, que só você sabe e Deus com você. O pastor que está pregando não sabe, os pastores da congregação não sabem quais são suas lutas internas, quais são suas lutas no seu subconsciente, lutas emocionais, não sabe as suas lutas psicológicas, mas Deus conhece uma a uma e Deus não vai deixar você perder esta peleja. Levante as mãos por gentileza, com toda carisma, aleluia, aleluia. Eu te peço, Deus não vai deixar você perder essa batalha. Então somente continua na busca pela resposta, porque aquele que vive reverterá o quadro da tua vida. Aquele que reina trará sobre o seu semblante o riso, a alegria, um semblante com mais harmonia de paz que o inimigo tem tirado de você. A paz será devolvida para dentro do teu lar, a alegria vai ser devolvida para o casamento, felicidade dentro da tua família, profetizo, e uma glória da última casa repousa sobre a tua vida. E se tem alguém que acredita no que eu estou pregando, dá glória para que o nome de Jesus seja glorificado sobre a sua vida. É tão interessante que assim acontece. Pessoas descem ao cativeiro contra suas vontades. Pessoas descem ao cativeiro sem ao menos querer, mas são lançados por conta do modo em que se comportava. Esse é o atributo que compete ao caráter de Deus. No obstante, o texto que nós usamos como base, para que possamos ser bastante objetivo com nossas colocações, o texto diz que Jeremias está encarcerado. A situação é completamente constrangedora. Há uma dificuldade que permeia dentro dos quatro cantos da nação. Jeremias é profeta. Jeremias tem o Espírito do Senhor sobre a vida dele.
O Senhor é sobre Jeremias. O Senhor fala com Jeremias. Jeremias tem uma voz, Jeremias tem consciência e discernimento de quando o Senhor está falando com ele. O tanto interessante é esta palavra que está colocada no verso 1, que diz que Jeremias estava preso. Quando fala-se a respeito de prisão, fala-se a respeito de embaraço. Existem muitas linhas de interpretações, muitas séries de interpretações, até mesmo para o sentido espiritual, até mesmo para o sentido físico da sua palavra, quanto para o sentido espiritual. Quando falamos também de encarcerado de prisões, também podemos colocar sentido emocional, bloqueios emocionais, bloqueios psicológicos. Quando eu falo a respeito de encarcerado no sentido emocional da sua palavra, eu falo a respeito de uma pessoa que teve grandes decepções, até mesmo decepções amorosas, decepções em uma amizade que você tanto confiou, depositou palavras, conselhos, intimidade sua, você relatou. No obstante, esta pessoa, com o passar do tempo, mostrou realmente quem esta pessoa é, e assim decepcionando a você, contando para todos o que se passa na tua vida particular, decepções, e isto causou nas suas emoções, no seu sentimento, um grande bloqueio, a ponto de que, devido a algumas experiências que você passou, você não consegue confiar mais em ninguém. Você muitas vezes consegue se relacionar, você consegue conversar, você consegue dialogar, mas falar aquilo que realmente você queria desabafar, você já não consegue desabafar. Quando nós pegamos a Bíblia Sagrada, o capítulo 8 de Mateus, o verso 23 a seguir, primeiro que a epígrafe do texto diz que o Senhor acalma a tempestade, Jesus acalma a tempestade. Diz a Bíblia Sagrada em Mateus capítulo 8, verso 23, que tendo Jesus entrado no barco, seus discípulos o seguiram. Dentro desse contexto, nós vamos ver, já temos conhecimento de causa sobre a tempestade que se forma quando Jesus ele vai dormir sobre uma almofada. Diz a Bíblia Sagrada, os ventos são revoltos, que tanto preocupa os discípulos que estão ali no barco. Observa que a narrativa do texto diz que, tendo despertado o mestre, disseram: Senhor, salva-nos, que estamos perecendo. Senhor, salva-nos, que estamos perecendo. Ora, isto é o que acontece com muitas vezes alguns de nós. Estamos aflitos, mas não conseguimos desabafar. Estamos perplexos, mas não conseguimos dialogar como bem queríamos nós, realmente quebrantado diante da presença do Senhor. Observa que o texto é taxativo e expresso em dizer que eles mesmos dizem: Senhor, salva-nos, que estamos a perecer. Só deixamos a procurar Jesus no último estágio das nossas emoções, quando tudo está bloqueado na nossa frente. Então eu abro um parêntese aqui para lhe dizer: Jesus não é causador das suas decepções. Não deixe para consultar a Jesus quando tudo estiver no extremo da tua vida. Não deixe para buscar a presença do Senhor. Não deixe para se quebrantar na presença do Senhor quando se estiver ao extremo da sua limitação emocional. Entenda, Ele está em todo o trajeto com você. Se está difícil, de antemão abra um desabafo. Não acumule dores, não acumule traumas, não acumule
acumule crise, não acumule dificuldade. Entenda que aquele que você colocou para estar na tua frente, ele é teu amigo. Nas piores horas que você passar, nos piores momentos que você tiver, pessoas são capazes de nos abandonar, pessoas são capazes de nos decepcionar, pessoas são capazes de nos deixar no meio do caminho, mas uma coisa é certa, e o nosso Senhor deixou ressaltado no livro de Mateus capítulo 28 e os seus últimos versículos, dizendo: eu estou convosco todos os dias. Alguém pegou, eu estou contigo todas as horas, eu estou contigo todos os momentos, até a consumação do século. Se está doendo, o amigo te abandonou e Jesus está dizendo: caminho contigo, caminho contigo, caminho contigo, caminho contigo, caminho contigo. Está doendo e o Senhor está dizendo: eu ando contigo, eu ando contigo, eu ando contigo, eu ando contigo. O amigo te deixa na fornalha ardente, Jesus entra contigo na fornalha ardente. O amigo te deixa na cova dos leões, Jesus entra com você na cova dos leões. O amigo te deixa na provação, Jesus entra contigo, caminha contigo e vira teu cativeiro na provação, como virou o cativeiro de Jó. Se prepara, porque está chegando a tua vez. Deus vai virar o cativeiro de pessoas aqui. Cadê o povo do glória? Se alguém chegou aqui para adorar, libera o teu glória. Alaia, sério, lamana, charminácia. Sentindo Jesus nessa casa. Existe vários termos que podem ser usados dentro desse contexto. Há uma árvore aqui com muitos ramos, por base nesta palavra encarcerado. Existem muitas linhas de expressões, de entendimento, de razões, para que nós possamos ganhar certa visão. Precisamos ser empático em todos os aspectos, em todos os âmbitos, nos colocando no lugar, seja do que for falar, a gente temos que ser empático. Não obstante, isso não é só um livro que está nas minhas mãos, isso aqui é a bússola, é o manual, é a direção. Isso aqui é o que nos vai conduzir para o céu. Jeremias está encarcerado, diz o texto sagrado. Ele está bloqueado de exercer aquilo que ele exercia. Como assim? Seu direito de ir, seu direito de vir. Jeremias não pode ir para qualquer lugar, porque existem bloqueios que são como empecilhos que impedem o avanço, que impedem o caminho, que impedem o trajeto de ser seguido. De contrapartida, nós temos uma coisa muito interessante aqui, também é narrado do texto, é que Jeremias está encarcerado, Jeremias está privado, mas mesmo nestas privações, mesmo estando encarcerado, diz a Bíblia Sagrada que veio para Jeremias a palavra do Senhor, ou glória do Senhor. Pastor, o que o Senhor quer dizer? O que eu quero dizer, que mesmo você esteja passando por embaraço, isto não limitou a intimidade que você tem com o Pai das luzes. Mesmo você enfrentando por portas fechadas, estas portas fechadas não atrapalhou o bom relacionamento que o Senhor tem para com tua vida. Quem é que foi que te disse que porta fechada atrapalha a comunhão? Quem foi que te disse que porta fechada atrapalha a comunhão com o Senhor? Quem foi que disse que estar desempregado atrapalha a comunhão com o Senhor? Quem foi que te disse que os sonhos não realizados atrapalha a comunhão com o Senhor? O que o inimigo quer é fazer com que você não veja nada na sua frente, a não ser os seus bloqueios, a não ser os seus empecilhos. Sabe por quê? Há pessoas em nosso meio que não conseguem ser felizes, porque o inimigo está colocando diante de você uma barreira, e os seus olhos só vê a barreira, seus olhos só vê o gigante, seus
seus olhos só vê a opressão, seus olhos só vê a cisterna, seus olhos só vê a crise, seus olhos só vê a dificuldade e não consegue enxergar uma razão para se sair. Não há estratégia, não há habilidade, não há ideias que fluam para que você saia desta situação. Mas aqui está uma palavra poderosa para a sua vida. Você conhece a voz de Deus? Muito bem, se você conhece a voz de Deus, eu ministro para você. Quando foi que Deus te decepcionou? Quando foi que Deus te abandonou? Quando foi que Deus deixou você caminhar sozinho? Esta vai para que todos os bloqueios caiam por terra e mentes se abram a partir desta palavra. Deus não deixou você em nenhum momento, e não vai ser esta dificuldade que vai impedir o teu avanço. Eu profetizo que este é o tempo. Efata, abra-te os caminhos, porque está chegando a sua vez de triunfar. Me ajuda a pregar, por favor, me ajuda a pregar. Segura nas mãos desta pessoa, segura na mão desta pessoa, por favor, me ajuda a pregar. Vamos lá, profeta, segura na mão desta pessoa e diga: Efata, diga para esta pessoa: Efata, abra-te, abra-te. Diga para esta pessoa: os caminhos se abrirão, os bloqueios cairão por terra, as portas vão se abrir, a novidade de Deus chegando para a sua vida. Só quem acredita que o próximo culto de ação de graça vai ser realizado por você, levante as mãos e dá glória. Você pega essa? Então segura aí. O próximo culto de ação de graça sairá de dentro de sua casa. O físico está limitado, mas a alma está livre. Glória a Deus. Aleluia. Eu não sei o tratado de Deus aqui, mas eu via essa estrutura se estremecendo. Vai haver um reboliço no vale. Os ossos se juntarão, cada osso ao seu osso. As coisas vai se ajeitar na vida de pessoas. Glória. Jeremias está preso, Carlão. Só que sua prisão nunca foi empecilho dele ouvir a voz de Deus. Quem conhece Jeremias, os guardas que o escutava dizia: esse aí é profeta, mas está preso. Falou tanto, e está aqui preso. Olha a situação. Enquanto estão olhando para o estereótipo não significa nada diante de Deus sobre relações espirituais de livre acesso que você tem com o Pai. Às vezes alguém pode te ver abatido. Paulo disse: estamos abatidos, contudo não destruídos. E Paulo deixou enfatizado a experiência, e essa experiência ele deixou para nós.
que quando estou fraco, então sou. Observa como está o texto. Sou forte. Estou é verbo passageiro. Está, posteriormente não estará mais. Agora, quando estou fraco, então sou. Sinta-se nesse estágio que você estiver na dependência de Deus. Porque quando olharem o seu estereótipo, ele está abatido. Ela está abatida, não consegue dormir, não consegue descansar. O Senhor está dizendo: é um momento de mais intimidade entre eu e ti, e você e eu. E o Senhor disse a Jeremias: assim diz o Senhor que faz isto, o Senhor que forma isto para o estabelecer. O Senhor é o seu nome. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Jeremias está preso, não tem estratégia de saída, mas Deus está se revelando. Enquanto há uma grande fúria dizendo ela não vai suportar, ele não vai suportar, papai está trabalhando no secreto. Alguém pegou esse negócio? Papai está trabalhando no particular, no íntimo. Só quem conhece a voz de Deus entende o quanto Deus está falando com a tua vida. Oh Espírito Santo, teu semblante pode aparentar um semblante cansado, um semblante limitado, mas isto não limita de Deus ter acesso à tua vida. Os seus bloqueios físicos, as suas dificuldades não limita a Deus de chegar até você. Talvez você não consegue ir com o seu corpo físico, com o seu estereótipo aonde você bem queria, mas isso não significa que Deus não esteja caminhando contigo e preparando uma nova porta para você passar, um novo caminho para você passar, uma nova história Deus tem para realizar sobre a vida de pessoas que aqui estão. Clama a mim. Continue próximo do altar. Mas pastor, está tudo complicado, tem hora que eu nem tenho vontade. Porque quando a dificuldade vem, ela nos desestabiliza no sentido físico, emocional e espiritual. Dependendo da dificuldade que nós passamos, não temos força para a gente cultuarmos, para a gente vir para o culto. Há pessoas que se identificam porque quem nunca passou por esses desafios, muitos desafios. Esta é a função dos desafios, nos desestabilizar por completo em todos os sentidos. Qual é a resposta de Deus nesse momento de limitação? Qual é a resposta de Deus nesse momento de vulnerabilidade? Qual é a resposta de Deus nesse momento de crise, sem estratégia, sem ideia de como vencer essa crise, esse gigante que você está enfrentando? Olha o que Deus está dizendo. Jeremias está encarcerado, Jeremias está preso, e Deus está dizendo: clama a mim, se aproxima de mim. Se ausentar, sair da presença, se trancar no quarto, decidir ficar em casa, não vai resolver o negócio. Deus está dizendo: você está esperando de muitos e não tem nenhum resultado. Você tem que confiar em mim. Quem te chamou fui eu, quem te sustenta sou eu, quem te selecionou sou eu, quem disse que estaria contigo em todos os momentos sou eu. Não espere nada de ninguém. Clama a mim. Tá difícil? Se aproxima de mim.
e eu te respondo. Oh Espírito Santo, responder-te-ei e anunciar-te-ei. Olha, eu já estou para encerrar, mas eu preciso entregar isso para vocês. Você entendeu o negócio? Tá difícil, tá complicado, e Deus está dizendo: se aproxima de mim. Porque se você pensar nas suas dificuldades, você não vai se aproximar. Se a gente pensar na correria diária, nas preocupações, na ansiedade, a gente não vai se aproximar. Deus está dizendo: se aproxime de mim e eu te respondo. Essa jornada sua pode estar difícil, mas não ficará em silêncio. Você não vai se sentir solitário. Minha presença, ela te visita. Minha presença, ela te acompanha. Minha presença, ela te ajuda. E o Senhor diz mais: anunciar-te-ei. Diga para esta pessoa: Deus vai te anunciar no momento da dor. Ele está preso, mas prisão não atrapalha de Deus ir até lá e dizer: eu vou te anunciar uma coisa aqui. O que Deus vai anunciar? Coisas grandes e sustentáveis. Sabe o que é isso? Existe uma força espiritual, uma hóstia da maldade dizendo: você está sozinho, você não vai conseguir. Só que você tem experiência com Deus o suficiente para discernir quando Deus está falando. E Deus está falando com você. Clama a mim, se aproxima de mim, se aproxima de mim, e responder-te-ei coisas grandes, coisas grandes. O que o Senhor está dizendo: isso que você está passando, coloque a mão no teu coração que eu vou encerrar. Isso que você está passando é só um momento, é só uma fase. Estes bloqueios que está diante de você é só um momento. Essas crises que você está enfrentando, a quais você não tem estratégia para lidar, é só um momento. Tem coisas grandes já preparadas. Deus está te anunciando coisas grandes preparadas da parte de Deus que está chegando para a tua vida. Sua vez está mais próxima do que você imagina. Sua hora está mais próximo do que você imagina. O tempo de ser enxugada suas lágrimas está mais próximo do que você imagina. Efatá está mais próximo do que você imagina. Os caminhos se abrirão. A bênção será derramada da parte de Deus sobre a tua vida. Deus está visitando a cada pessoa representada em fotos. Deus está entrando em condições de documentos, em chaves. Deus está entrando por intermédio da tua vida. Deus alcançará os teus. A bênção do Senhor será derramada sobre a tua parentela. O demônio da opressão vai bater em retirada. A fúria que se levantou vai cair por terra. A bênção está chegando dos mais altos céus sobre esta casa de oração. Só quem acredita, coisas grandes, firmes e sustentáveis. O que Deus tem preparado para você não vai se abalar. O que Deus tem preparado para você não será destruído. É coisas grandes e firmes. É coisas grandes e firmes. A tua vez de cantar está chegando. Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé.